Graça e paz da igreja, uma boa noite para todos. Quinta-feira, dia de oração. Hoje eu estou aqui no lugar da pastora Selma, ela que se encontra enferma, não gravemente, mas com as cordas vocais comprometidas. Eu tenho uma palavra para você hoje, uma palavra que vai fazer você pensar em algumas coisas, pensar no seu dia a dia, pensar nas nossas reclamações, pensar em muitas coisas que deveríamos fazer, mas não fazemos. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai. Te clamo, Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas limitações, perdoa os nossos pecados, Senhor, que nós cometemos involuntariamente, Senhor, para que possamos estar dignamente na Sua presença. Coloca aqui, Senhor, Teu Espírito Santo, porque a palavra fala que onde dois ou mais estiver presente, o Senhor estará. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra hoje é: você conhece Deus de ouvir falar? Ou você conhece Deus na intimidade? Essa é uma pergunta que muitos deveriam fazer para si mesmo. Muitos que estão em situações difíceis, muitos... Ainda hoje eu ouvi uma pregação de um padre, ele já morreu, muito meu amigo, Padre Jonas, e ele falava que muitas vezes nós entramos num processo de joelhos, em outras palavras, de depressão, e aquilo já não tem mais força, e que a presença de Deus é o próximo passo. Mas muita gente às vezes espera chegar nesse final para que a gente possa procurar Deus. Aí a gente começa a questionar Deus, o porquê que Ele não tem ainda resolvido os nossos problemas. E aí entra a pergunta: como é que Deus é para você? Como você conhece Deus? O livro de Jó, no capítulo 38, já passando todo aquele sofrimento que Jó tinha, Deus se manifesta. Então, Deus responde a Jó, através de uma teofania, através de um vento muito forte. Deus responde a Jó e fala da seguinte forma: então eis que Deus responde a Jó no meio de um tufão e indagou: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó conhecia Deus de uma maneira extremamente... A palavra fala que ele orava pelos filhos, mas Jó nunca passou por uma situação tão complexa como ele tinha passado naquele momento ou naquele tempo. E através dos seus amigos ele questionou Deus de várias formas, e Deus começou a argumentar com ele. Fala a palavra, Deus começou a argumentar, no capítulo 38, 39, Deus começou a falar, e Jó se calava. Eu vou resumir essa pregação em 10 minutos, para que a gente possa entender aonde a gente precisa chegar. E Deus pergunta para Jó, entre outras coisas: quando eu criei o mundo, onde você estava? Quando eu criei todas as coisas, quando eu fiz tudo aquilo, aonde você estava? Jó não tinha resposta. Deus fez um desafio de Jó respondesse a essas perguntas, uma série de perguntas sobre a criação e a natureza, que certamente contrastava o grande poder e sabedoria de Deus com a habilidade limitada e a compreensão de Jó. Para dizer a verdade, nós achamos muitas coisas pela presunção nossa. Nós achamos que Deus poderia resolver, que Deus poderia resolver isso, que Deus faz isso, que apenas eu preciso pedir para alguém orar por você, pedir para um pastor orar por você, que aquela oração do pastor vai resolver, não o que Deus está querendo fazer na tua vida. Essa chama-se presunção.
Mas certamente o que Deus tem para nós, o que Deus tem é muito mais do que isso. Na história de Jó, vemos que ele enfrentou terríveis aflições. Ele conhecia Deus apenas nas horas que ele orava, ele fazia os holocaustos pelos filhos dele, mas não na dor. Muita gente pode discordar, mas Jó não conhecia Deus na intimidade. Ele sabia da presença de Deus, ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso, mas na intimidade, na confiança, embora ele fale que ele responde algumas coisas que pode até a gente entender que ele sabia de todas essas coisas, mas se ele realmente soubesse por que Deus questionava, por que Deus questionou? Eu discordo. Quando alguém fala, mas Jó sabia, Jó conhecia, Deus conhecia, mas não na profundidade. Talvez a gente precise parar para pensar, antes da gente entender aquilo que a gente quer que Deus faça com a gente precisa entender quem é esse Deus. Quem é esse Deus que fez tudo isso? Quem é esse Deus que criou esse mundo maravilhoso, que embora o homem tente de todas as formas, mesclar isso com aquilo que ele acha de sabedoria humana, o homem está descobrindo tudo que já existia. Tudo que Deus criou, o homem está descobrindo. Até chegar naquilo que a Escritura fala, que é a palavra final. Muitas vezes a resposta imediata de Deus para nós não é o que esperamos. Muitas vezes a resposta de Deus é o silêncio. Muitas vezes a resposta de Deus nos coloca num lugar em que nós não gostaríamos de ficar. Um lugar onde nós, um banco de espera. Pode ser numa santa casa, pode ser num hospital, pode ser num lugar onde você fica esperando uma resposta de um emprego. Então a gente tem que entender que às vezes a resposta de Deus não é a que você precisa. Porque muitas vezes Deus quer que você faça uma simples escolha. Deixe Ele resolver o que precisa ser resolvido na sua vida. Quando Jó questiona a Deus sobre sua vida, Deus fala com ele. Observe que ele não responde diretamente ao que Jó havia solicitado. E ele falou muito. Jó nunca maldisse Deus. Nunca. Isso eu sei. Isso a palavra fala. Mas tudo aquilo que ele pedia para Deus, tudo aquilo que ele invocava a Deus, Deus não respondia. Praticamente até o capítulo 37, Deus não havia respondido. A Bíblia não fala quanto tempo levou para chegar aqui. A Bíblia não fala. O que aprendemos é que Deus é Deus. A gente precisa conhecer Deus. A gente precisa entender que Deus é muito mais do que aquele que resolve os nossos problemas. Deus é muito mais do que aquele que escuta a gente, mas que a gente não percebe. Deus é muito mais do que a gente entende que Ele possa ser. Ainda hoje, eu estive com uma pessoa e falamos sobre Deus. Todas as minhas clientes, todas as pessoas que comigo mandam durante o dia, todas as minhas coisas, ela entra na palavra de Deus. E a penúltima delas, foi de uma moça acredito eu, de uma grande posse financeira. Eu levei ela num certo lugar e a gente foi conversando e voltei, levei ela no condomínio e falei para ela, na hora que ela desceu, eu falei assim, ó, Deus te abençoe. E ela parou, olhou para mim e falou assim, como assim? Ninguém falou nunca isso para mim. Então muitas vezes a gente
se depara com pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, ainda não sabe que Deus pode realizar tudo que você imagina. Aliás, Deus realiza muito mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente precisa e imagina. Mas às vezes, você precisa, às vezes não, mas você precisa deixar que Ele faça. A hora que Jó se calou, a hora que Jó já não tinha mais força e cedeu, sabe, ao capricho de, Senhor, agora é contigo. Deus aparece e começa a falar com Deus e com Jó. E ele fala muito com Jó. Eu não vou ler porque, embora seja um culto de conhecimento, mas eu quero que você entenda uma coisa. Jó teve que se ajoelhar, teve que não ter mais força para que ele ouvisse. Talvez esse tenha sido o maior propósito de Jó. Perder as forças, além de perder tudo que ele perdeu, perder as forças para que Deus pudesse falar com ele, porque ele não tinha mais forças nem para falar. Aí eu volto à pregação do padre Jonas, que ele fala que nós às vezes ficamos caídos, que o último passo é se jogar no colo do Senhor. Eu concordo com ele. O Padre Jonas era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande. Não é porque eu sou pastor, ele é padre. O Padre Jonas tem uma história comigo. Quando eu era menino, tinha 12 anos, eu estudei num colégio de padre. E ele foi o meu orientador. Então, por isso que a gente teve uma grande amizade, um carinho. E é uma pessoa que eu admirei muito. Já morreu. E toquei muitas vezes em missa. Eu não nasci evangélico, eu era católico na ocasião e tocava. Ele sempre me convidava, a gente levava uma banda e tocava. Todos os sermões que ele fazia eram sermões muito, muito, muito parecidos com os sermões que são feitos em igrejas evangélicas. Era um sermão explorativo, era perfeito. E ele fala isso. E eu falo isso a você. Palavras que a gente tem que entender. A última coisa que você tem a fazer é se jogar nos braços do Senhor, para que Ele possa resolver o seu problema. Jó, quando ele acabou, não tinha mais força, ele ficou quieto, não tinha mais força de falar. É aí que eu quero chegar. Tem coisas que a gente não consegue mais. Tem coisas que a gente já não tem mais o que fazer. Tem pessoas que apareceram doenças agora misteriosas, tem uma senhora que eu estou orando por ela está aqui nas orações, que ela fez uma biópsia e a resposta só vai aparecer em agosto. A resposta da biópsia só vai ser dada em agosto. Você imagina a hora que ela tirou, a hora que ela fez a biópsia, até agosto. Nós estamos no dia 3 de abril. Olha quanto tempo ela vai ficar sofrendo. Olha quanto tempo isso vai fazer com que ela possa até ficar mais doente. Eu convido a você a estar orando comigo e entregar todas as suas petições, todos os seus pedidos a Laís e a Daniela Lourenço. Eu sei que Deus está precisando para vocês, mas Deus conhece mais do que eu. Eu convido a você a orar comigo, convido a você a entregar o seu pedido, a sua oração final, o seu clamor, mas deixa Deus fazer a parte dele. Não fique pegando atalho, não fique cobrando, não fique orando em cima de oração, não fique fazendo o que, muitas pessoas fazem. Oram todos os dias pelas mesmas coisas. Confia. Eu peço a você que confie.
ore uma vez só. E não existe oração repetitiva, não existe oração que está escrita. A oração é aquilo que você fala, é a conversa direta com Deus, porque segundo o Salmo 40, quando Davi orou, Deus se moveu, sabe? Deus se moveu para ouvir a oração, e é isso que Ele faz com a gente. Deus está aqui, está aí, está em todo lugar, ouvindo os nossos pedidos. Jesus, quando ressuscitou, Ele deixou um advogado, o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E é por isso que eu creio que Deus está aqui. A presença dEle, eu sinto, é grande, é muito grande aqui. Por isso eu vou orar e entregar esse pedido. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas que estão aqui, meu Pai. O Senhor conhece todas as pessoas, o Senhor conhece as enfermidades, o Senhor conhece a depressão, o Senhor conhece tudo, Senhor, nos menores detalhes. Eu te entrego aqui, Senhor, todos esses pedidos, Pai. Eu te entrego aqui, Senhor, toda essa fraqueza de todas essas pessoas que não tem mais o que fazer, não tem mais como pedir ao Senhor. E eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa agora, Senhor, a cada uma delas. Eu sei que o Senhor está fazendo isso agora, Pai. Em nome de Jesus. Eu te pergunto, é preciso chegar a um ponto que chegou Jó para você conhecer a voz de Deus? É preciso você perder tudo para que Deus se manifeste? É preciso você se expor cheio de doença, cheio de feridas pelo corpo, para que Deus possa responder para você? Basta crer na palavra. Se você crer na palavra, você não vai chegar a esse ponto. A dor pode ser muito forte, mas o que Deus tem para você é muito melhor e vai curar essa dor. Eu vou orar, vou abençoar a você que não está aqui na igreja, vou abençoar todos que estão aqui na igreja. E no domingo nós vamos ter um culto especial, Santa Ceia. É um culto que eu espero 30 dias, para que a gente possa celebrar, assim como é uma ordenança na palavra, a ceia do Senhor. Senhor, eu agradeço, Senhor, por mais esse dia. Eu agradeço, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, orando, contemplando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. Nós cremos, Senhor, na Tua cura, nós cremos, Senhor, em todas as coisas que o Senhor tem nos falado através da palavra. Eu te entrego, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que estão aqui conosco. Eu entrego a nossa igreja, Senhor, eu entrego os nossos vizinhos, para que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos possam dizer amém, e receba essa bênção, receba a sua bênção, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser.